Aí, pô, dá uma ligada na TV. TV? Pra quê? Pra ficar esperando o nosso programa preferido passar? Sim, como sempre foi durante décadas. Estamos na era da tecnologia, Lester. Podemos assistir o que a gente quiser, na hora que a gente quiser. Então põe no YouTube aí no celular e joga pra TV. Agrotóxicos, grupo formado por Ana Beatriz Lira, Andriele Silva, Felipe Hollenberg, Maria Clara Diniz, Paulo Ricardo, Rafael César e Simon Novaes. Agrotóxicos. Segundo a OMS, agrotóxicos correspondem a quaisquer substâncias químicas utilizadas na agricultura. Tais substâncias são empregadas para controlar possíveis pragas que causam danos a plantações, por exemplo, insetos, fungos, ervas daninhas, entre outras. Os agrotóxicos ganharam tal nomenclatura para evidenciar sua toxicidade ao ambiente e aos seres humanos e animais. Classificação dos agrotóxicos. Existem aproximadamente 200 tipos diferentes de agrotóxicos, e eles são classificados em diferentes grupos. Os inseticidas são utilizados no combate a insetos, larvas e formigas. Os fungicidas no combate aos fungos. Os fumigastes no combate a insetos e bactérias. Os herbicidas no combate a ervas daninhas. Os acaricidas no combate aos ácaros. Os moluscicidas no combate aos moluscos. O caramujo, por exemplo. Os nematicidas no combate aos neumatoides, os rodenticidas no combate aos roedores. Como é que é mesmo o nome, gente? Espera um pouco. Lembrei. É tudo sem agrotóxico. Oi, gente, até o nome é feio, agrotóxico. Oi, palavra difícil, não é? Eu aprendi que esses agrotóxicos não são bons para nossa saúde e nem para a terra. Então, eu não sei o que fazer, gente. Ai, puxa. Agrotóxicos no Brasil. O uso dos agrotóxicos no Brasil e no mundo começou a ser intensificado a partir das décadas de 60 e 70, com a chamada Revolução Verde. A Revolução Verde foi um processo de mudança da política agrícola no país, implementando a partir da Segunda Guerra Mundial, com um falso discurso de modernização do campo. Esse processo incentivou a prática de monocultivos, o uso de sementes geneticamente modificadas, a forte mecanização do campo e o uso dos pacotes agroquímicos. Atualmente, o Brasil possui mais de 400 tipos de agrotóxicos registrados. A produção e a comercialização dos agrovenenos no Brasil e no mundo se concentra na mão de 6 grandes empresas transnacionais que controlam mais de 80% do mercado de venenos. São elas Monsanto, Syngenta, Bayer, DuPont, Dow e BASF. O Brasil é uma das maiores potências no setor agropecuário do mundo e se encontra no topo quando o tema é a utilização de agrotóxicos. Seu uso está relacionado a fatores climáticos, pois o clima tropical na maior parte do seu território favorece o ciclo de pragas, explica Marcela Garcês, nutróloga e diretora da ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia. Realmente faz mal? Bater o martelo sobre os riscos à saúde é complexo. Primeiro, por questões éticas. Não é possível fazer experimentos com humanos, pois não se sabe qual seria a quantidade segura do uso dessas substâncias. Depois, pelas análises feitas até o momento serem observacionais, muitos fatores podem confundir os resultados. Afinal, o corpo é exposto a uma série de outros produtos potencialmente tóxicos, como a fumaça do cigarro, por exemplo. Os dados que se tem até o momento também são mais evidentes em trabalhadores que lidam diretamente com os agrotóxicos e a população rural. Pouco se sabe sobre os impactos na saúde de quem apenas consome esses alimentos. No caso da exposição direta, a longo prazo, os principais estudos apontam o surgimento de problemas graves de saúde, como paralisias, lesões cerebrais e hepáticas, alguns tipos de câncer, alterações comportamentais. Em gestantes, podem levar ao aborto e à malformação congênita.
De acordo com O Senado Garcês. vai analisar o texto da lei que flexibiliza a fiscalização e também o uso de agrotóxicos no Brasil, que foi aprovado pelos deputados nesta quarta-feira. Apelidado de PL do veneno, o projeto é criticado por ambientalistas. Já para o agronegócio, as medidas vão trazer mais produtividade ao campo. A votação na noite desta quarta-feira colocou fim a uma discussão de quase 20 anos no Congresso. Pelo texto aprovado, os agrotóxicos passam a ser chamados de pesticidas. Quando usado em florestas e locais com rios, o nome muda para produtos de controle ambiental e o registro caberá ao IBAMA. A lei centraliza no Ministério da Agricultura a fiscalização e a análise de agrotóxicos, o que reduz o controle por meio da Anvisa e do Ministério do Meio Ambiente. Somente a pasta da Agricultura poderá aplicar penalidades. Outra mudança é a possibilidade de um registro temporário, caso o prazo para a liberação de um novo agrotóxico não seja cumprido. Hoje, só existe registro temporário para fins de pesquisa e experimentação. A aprovação do projeto irá possibilitar maior produtividade, comida com preço acessível. O projeto retira da legislação atual a proibição do registro de agrotóxicos com componentes que possam induzir a deformação fetal, câncer ou mutações, além de distúrbios hormonais. O atual projeto de lei, ele permite que isso aconteça, contanto que isso não apresente um risco inaceitável, sem definir o que é inaceitável. Para mim, qualquer risco de saúde, né, não é aceitável. Um risco de cegueira, um risco de doenças crônicas, câncer. Quem vai definir o que é aceitável ou não? Com as alterações dos deputados, o texto volta para análise dos senadores. E só passará a valer se houver a sanção do presidente da República. Se for aprovado, os órgãos fiscalizadores vão ter 3 anos para se adaptar às novas regras. Para este engenheiro agrônomo da Universidade Federal de Santa Maria, sem agrotóxicos, a produção de alimentos seria inviabilizada. Se nós pensarmos hoje na demanda que a gente tem por alimento, se nós retirássemos os agrotóxicos, com certeza milhões de pessoas morreriam de fome. Posição é contestada por ambientalistas. A gente precisa de uma agricultura mais diversa, sim, para poder alimentar os brasileiros e outras pessoas, mas a gente não pode se apoiar num discurso de que precisa de mais agrotóxicos para produzir. Mais agrotóxicos, menos alimento. No Brasil, enquanto aumentam os índices de produtividade agrícola, contraditoriamente aumentam também os índices de insegurança alimentar. Segundo dados do IBGE, 72,2 milhões de brasileiros, aproximadamente 40% da população, encontra-se em situação de insegurança alimentar. Isso acontece porque o modelo de agricultura brasileiro não está voltado para a produção de alimentos, e sim para o agronegócio. Países exportando toneladas de alimentos para outras nações, enquanto as pessoas que moram do lado das fazendas passam fome. A verdade é que todo o modelo de produção de alimentos precisa ser totalmente repensado, levando em conta fatores como desperdício, respeito ao meio ambiente, melhores condições de trabalho, além, claro, de apoio à agricultura familiar e pequenos produtores, especialmente aqueles que produzem alimentos orgânicos sem agrotóxicos ou substâncias que são nocivas para a saúde e para a natureza. Aliás, a própria distribuição de renda e a desigualdade social é outro fator importantíssimo na hora de pensar em acabar com a fome. Não adianta ter comida de sobra se boa parte das pessoas simplesmente não tem dinheiro para comprar sequer um pé de alface. Isso sem falar na distribuição de terras com propriedades enormes nas mãos de apenas alguns grandes produtores. Muitas pessoas querem plantar, mas não possuem o espaço para isso.